Olá pessoal, bem-vindos ao curso da OAB. O meu nome é Mariana, eu serei a professora de Direito Administrativo de vocês pelas nossas próximas aulas. Espero que vocês me aguentem até o fim, firmes e fortes, tá bom? Porque eu estarei aqui para vocês. Qualquer dúvida, vamos lá, tamo junto. E hoje a gente vai começar comigo. Gente, uma coisa que eu já quero deixar claro aqui para vocês no começo. Comigo não tem enrolação, tá bom? A gente já começa, descendo matéria, a nossa matéria é grande, tá? É importante, então vamos lá, matéria até o fim, beleza? Pessoal, essa primeira aula aqui, ela vai ser voltada a uma introdução do que é o direito administrativo, do que é a administração pública, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui as fontes do direito administrativo, os conceitos de administração pública. E por que isso é importante, né? Dependendo do nível de estudo que vocês já estejam, talvez isso possa parecer até irrelevante, mas não é. Porque a gente sabendo a base, a origem, de fato, o início, é muito mais fácil da gente construir um raciocínio lógico durante toda a matéria até o fim. O aprendizado fica mais fácil, tá bom? Além de, claro, cair isso na prova, né, pessoal? Não estou aqui para dar nada que não vá cair na sua prova. A gente tem um estudo bastante focado. Beleza? Então, vamos lá começar, pessoal. Bom, primeiro lugar que eu quero falar para vocês o direito, ele é uma ciência, certo? E como uma ciência, ele é um só, tá? O direito é uno. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso na faculdade? Bom, só que o direito, sendo um só, de qualquer forma ele foi dividido, né? Quando vocês estão na faculdade, vocês aprendem um monte de matérias, inclusive algumas completamente contrapostas a outras. Bom, esse direito, gente, ele foi dividido para facilitar essa didática. Então, a divisão que existe no direito, ela é simplesmente didática, para que nós possamos aprender melhor. Mas vocês vão ver que ao longo do estudo, quanto mais aprofundado ele fica, vocês veem que as áreas do direito, elas se imbricam, elas se encontram, uma depende da outra. Inclusive, aqui no direito administrativo, muita coisa veio derivada do direito civil, que é o contraponto da nossa matéria. Direito civil é o contraponto, só que mesmo assim a gente trouxe vários elementos lá do direito civil, usamos aqui, claro, com as alterações necessárias para que a gente possa, de fato, utilizar, tá bom? Muito bem. Feito essa introdução, a primeira grande divisão do direito foi reparti-lo em direito privado e direito público, ok? Pessoal, o direito privado, e aí vocês já podem ir acompanhando na tela comigo, o direito privado, ele vai cuidar de interesses particulares, de interesses individuais, da nossa relação com os outros na sociedade. Então, ele pacifica a sociedade, ele rege a nossa dinâmica. Então, ele cuida, por exemplo, de matérias sobre direito de vizinhança, ele cuida de matérias de casamento, família, sucessão, de bens, de compra e venda, enfim. São relações que asseguram uma convivência pacífica na sociedade. Beleza? Tá aí então na tela para vocês. Regula interesses individuais, relações entre pessoas e os seus bens. Entre pessoas e bens, ok? Aí, como exemplo, nós temos o Código Civil, Código de Processo Civil, enfim. Muito bem. A segunda grande divisão, é o direito público. Só que esse direito público, ele também está subdividido. Nós temos o direito público externo e o direito público interno. Olha lá na tela comigo também. Pessoal, o direito público externo, como o próprio nome diz, ok?
ele cuida das relações do Estado soberano, ou seja, ele cuida das relações do Brasil como país, ok? E as suas atividades no plano internacional. Então, é ele quem vai tratar dos tratados internacionais, das convenções internacionais, tá? Direito público externo, então, cuida das atividades do Brasil país soberano no plano internacional. Bom, sobra então, vamos ver na tela antes então, olha lá. Regula relações do Estado soberano e suas atividades do plano internacional, e os diplomas legais são os tratados e convenções internacionais. Tranquilo. O que interessa para nós então? Gente, o que nos interessa é o direito público interno. Por quê? Pensem bem no nome, gente, interno, ele é voltado para dentro do país. Gente, o direito público interno, ele cuida das relações do Estado com a população. Ele cuida dos interesses do Estado, tá? E agora Estado aqui, seja ele na esfera federal, seja ele na esfera estadual ou municipal, tá bom? Interesses do Estado nas suas 3 esferas, regendo a sua relação com os indivíduos. Então, direito público interno, vamos lá, ó, regula interesses do Estado nas 3 esferas federativas, regendo relações entre os indivíduos e o Estado, tá bom? Então, é tudo aquilo, o direito administrativo, ou aliás, desculpa, o direito público, ele se volta para tudo aquilo que envolve interesses estatais e esses interesses afetam a gente, né, a nós, aos particulares. Beleza, pessoal? Muito bem, então. O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, olha lá na tela comigo os diplomas legais. Constituição Federal e leis em geral. Beleza? Muito bem. O que mais? Pessoal, o direito administrativo, como vocês puderam bem ver aqui na tela, ele faz parte do direito público interno, correto? O direito administrativo, o que ele é, pessoal? O que compõe o direito administrativo? Nada mais é do que um conjunto de regras e princípios. Então, o direito administrativo é um conjunto de regras e de princípios que regulam as entidades estatais, os órgãos, os agentes públicos, as atividades do Estado. Pessoal, direito administrativo são todas as regras e princípios que regem a atividade estatal. Uma coisa que eu já quero deixar claro desde já, pessoal. O direito administrativo, hoje, que nós conhecemos, ele funciona como forma de proteção para os administrados, para os particulares. Vocês vão ver ao longo das aulas, inclusive nas próximas, que a administração pública, ela tem algumas prerrogativas. Porém, elas existem para uma certa finalidade, eu não vou entrar agora em detalhes. E o direito administrativo, gente, ele não serve para fomentar o poder do Estado. Ao contrário, ele serve para limitar o poder do Estado. Por quê? Porque a gente vem de uma história, agora eu remeto vocês lá às aulas de história que a gente tem na escola, há uma linha do tempo em que a gente passou de estados absolutistas, certo? Para estados liberais e agora estado social. Então, o direito administrativo, ele serve para limitar. Ele é exatamente o contrário do que era durante os regimes absolutistas, que ele servia ali sim, de fato, para fomentar o poder do Estado. Aqui não. Aqui ele nos protege contra o poder do Estado. Tá bom, gente? Deixar isso claro desde agora. Muito bem.
Pessoal, diferentemente das outras matérias aqui do direito, o direito administrativo, ele não é codificado. Isso é, as suas leis, elas não estão consolidadas em um diploma legal só, como acontece direito penal, direito civil, enfim. Aqui as leis são esparsas, ok? E para nortear a formação desse direito administrativo, para nortear então, já que a gente não tem um livro que a gente possa se apegar, nós temos 4 fontes. O direito administrativo, então, ele surge de 4 fontes. Vamos acompanhar na tela comigo. Pessoal, a primeira fonte do direito administrativo é a lei. E eu já posso adiantar para vocês que é a única fonte primária. A lei é a única fonte primária do direito administrativo. E, ouso dizer, é a fonte mais importante. Olha na tela comigo então. Lei é a fonte primária e mais importante do direito. E aqui, pessoal, quando a gente fala de lei, eu quero que vocês pensem de forma ampla. Por quê? Essa lei abrange tanto as leis ordinárias e leis complementares, como também a Constituição Federal e decretos e regulamentos. Então, quando a gente fala de lei, vai desde do ápice da nossa pirâmide, da mais importante que é a Constituição Federal, até decretos e regulamentos infralegais. Tá bom? É todo esse universo que abrange a fonte lei primária do direito administrativo. A próxima fonte, vocês podem também acompanhar comigo, é a jurisprudência. Pessoal, a jurisprudência, prestem atenção, são decisões reiteradas dos nossos tribunais. Não é uma decisão isolada que um dia uma turma de um tribunal resolveu decidir. Não. Jurisprudência são decisões reiteradas, por diversas vezes o tribunal pensou daquele jeito, tá? Decidiu naquele sentido, beleza? Bom, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui. A jurisprudência, via de regra, ela é uma fonte secundária, tá bom? Via de regra, ela é uma fonte secundária. Salvo, olha lá, no caso de súmula vinculante. Salvo no caso de súmula vinculante. Por quê? Gente, pensem. A súmula vinculante, ela acaba por fazer as vezes de uma lei. Por quê? Porque ela vincula, porque ela obriga o Poder Judiciário e o Poder Executivo a agir de uma certa maneira. Então, a súmula vinculante, ela determina a ação do Poder Executivo e do Judiciário. Ela funciona como se fosse uma lei. Então, a jurisprudência, via de regra, é fonte secundária. Porém, no caso de súmula vinculante, ela será considerada uma fonte primária. Mas aí vocês me perguntam, você falou só do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E o Poder Legislativo? Não está incluído aí na obrigação da súmula vinculante? Não. Pessoal, a súmula vinculante, ela não vincula o Poder Legislativo. Por quê? Por quê? O Poder Legislativo, qual que é a função típica dele? É legislar, correto? Óbvio. Mas o que significa legislar? Inovar na ordem jurídica. O Legislativo é o único que consegue inovar, trazer coisas novas para o nosso ordenamento jurídico. Caso a súmula vinculante vinculasse o Poder Legislativo,
haveria aí o quê, gente? Uma interferência de poder. Seria o poder judiciário interferindo na vida do poder legislativo, na função típica do poder legislativo. E isso não pode, correto? Então, lembrem-se, jurisprudência, fonte secundária, via de regra, menos súmula vinculante, e aí é fonte primária e ela só irá vincular o poder judiciário e o poder executivo. O legislativo está fora disso, beleza? Próximo. Nós temos também a doutrina como fonte do direito administrativo. Doutrina é tranquilo, né, pessoal? O que é a doutrina? São as teses, são as teorias criadas pelos nossos juristas sobre o direito administrativo. E essas teses e teorias jurídicas, elas ajudam em quê? Tanto na criação da lei, que vai ter todo o debate em relação a ela, na aplicação da lei, na hora que o juiz for avaliar se ela se aplica ao caso concreto, e na interpretação que será feita por todos nós. Tá? Esse é o papel da doutrina, é auxiliar na criação, na interpretação e na aplicação da lei, tá? Por fim, nós temos, tá aí na tela para vocês, então, aquilo que eu acabei de falar. E por fim, nós temos os costumes. Também são fontes secundárias. E costumes, gente, como vocês podem ler na tela comigo, são como um conjunto de regras não escritas, mas consideradas obrigatórias pela sociedade, pelo conjunto social. Como assim? Exemplo clássico de costume: fila. Existe alguma lei, existe alguma regra, alguma coisa escrita em que a gente precisa formar uma fila? Não. Porém, nós sabemos que numa situação dessa, a gente sempre tem que deixar o que chegou primeiro na nossa frente. É um regramento socialmente aceito e tido como obrigatório. Porque se alguém fura, certo? Vai ter sanção? Não. Mas fica todo aquele desconforto social. Então, este é o costume. É uma regra que ela não está expressa em nenhum lugar, não há nenhum tipo de sancionamento para ela, porém ela é tida como obrigatória pela sociedade por si só, tá bom? Então esses aqui são as 4 fontes do direito administrativo, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês, pessoal? Bom, a administração pública é o objeto de estudo do direito administrativo. Então, o que o direito administrativo vai avaliar será a administração pública. Quando a gente fala de administração pública, pessoal, nós estamos falando de poder executivo, tá? De poder executivo. E aqui, o poder executivo também nas 3 esferas, seja federal, estadual ou municipal. Acompanha na tela aqui comigo que nós sabemos que temos 3 poderes, certo? E uma coisa interessante também que eu vou falar para vocês, o poder, assim como o direito, ele também é um só. Ué, como assim? Sim, ele também é um, pessoal. Ele é uno. Ele só foi dividido em legislativo, executivo e judiciário para organizar melhor as funções da sociedade. Você dando competências para certos grupos, isso fica muito mais fácil de reger uma sociedade, certo? De conseguir que ela se desenvolva de forma pacífica. Então, gente, essa divisão, poder legislativo, executivo e judiciário, é simplesmente organizacional, porque o poder é um só. Bom, voltando na tela aqui comigo,
Poder legislativo, acabei de falar, a função típica é a criação de leis gerais e abstratas, ou seja, ele inova na ordem jurídica. O poder executivo, sua função típica é executar as leis propostas pelo legislativo, certo? Administrando então a sociedade através dessas leis. E o poder judiciário, cuja função típica é solucionar conflitos, aplicando aquela lei ao caso concreto. E acompanhem aqui comigo o que diz a Constituição Federal no seu artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Olhem bem esse artigo 2º, pessoal, independentes e harmônicos entre si. Por isso que eu falei lá atrás, quando eu disse sobre a súmula vinculante, que se ela vinculasse o Legislativo, seria uma forma do Judiciário interferir no outro poder. E isso não pode, porque eles são independentes. Mas, apesar deles serem independentes, pessoal, eles têm que ser harmônicos, ou seja, eles têm que seguir uma mesma filosofia, uma mesma finalidade, tá? E também, mesmo sendo independentes, existe aquele chamado sistema de freios e contrapesos, que vocês estudam melhor lá em Direito Constitucional, que serve para quê? Um poder controla o outro. Se um poder desgarra dessa harmonia que a Constituição Federal impõe, o outro vai lá e fala, vem cá, puxa de volta, bota no caminho certo. Isso não é interferir, pessoal, isso é freios e contrapesos. É uma forma de um poder controlar o outro para que um deles não se sobressaia, ok? Bom, que mais? Olha lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, também fala o seguinte, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação de poderes. Então, gente, essa separação de poderes, ela é uma cláusula pétrea, tá bom? Ela é uma cláusula pétrea, não haverá emenda constitucional tendente a abolir essa divisão. Beleza? Bom, como eu falei para vocês antes, pessoal, a administração pública, e agora falando de poder executivo, lembrem-se, ela atua nas 3 esferas federativas. Na esfera federal, a gente fala da União, cujo chefe é o presidente da República. Na esfera estadual, o governador do estado. E na esfera municipal, o prefeito. Beleza? O que eu quero que vocês pensem, gente, na administração pública como uma grande empresa. Uma grande empresa, para funcionar, ela tem vários departamentos, várias subdivisões, certo? E cada qual com a sua própria competência. E isso vai ficar mais fácil de entender quando nós falarmos sobre a organização da administração, tá? Bom, mas e o conceito de administração pública? O que é, então, essa bendita administração pública? Pessoal, nada é tão fácil. Existem 2 correntes de pensamento em relação ao que seria a administração pública. Olha na tela comigo, então. Nós temos, primeira corrente, conceito subjetivo, formal ou orgânico. Tanto faz, subjetivo, formal, orgânico é a mesma coisa, tá? O que diz ele? É o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos ou agentes públicos identificados pela lei como tais, não importando a atividade que exerçam. Aqui, pessoal, o foco de identificação da administração pública são as pessoas que exercem e não a atividade em si, tá bom? De novo lá comigo. Só é administração pública o que a lei diz que é. Tranquilo, só é administração o que a lei fala. Como a gente reconhece o que é ou não? Vai lá na lei e identifica. Gente, essa aqui é o conceito, esse aqui é o conceito adotado por nós, tá? Da nossa jurisprudência. Nós adotamos o conceito formal.
é a administração pública aquilo que a lei diz que é. Mas continua aqui comigo, olha lá. Próximo conceito, pessoal, é o objetivo formal, o objetivo material ou funcional. O que nos diz ele? Esse conceito, ele vai falar o seguinte: é o conjunto de atividades consideradas próprias da função administrativa sem considerar quem a exerce. Veja que é o extremo oposto do conceito formal. Aqui o foco é na atividade. Não importa quem exerce a atividade, mas a atividade sim é que vai ditar se é administração pública ou não. E olha lá comigo, no Brasil, são consideradas atividades administrativas aquelas exercidas sob o regime jurídico administrativo. Pessoal, aqui é o seguinte: a atividade administrativa vai ser aquela sob o regime jurídico administrativo. Mas como a gente sabe que uma atividade é exercida sob o regime jurídico administrativo? Pessoal, a lei fala. E aí a gente recai de novo no conceito formal, tá bom? Então, nós adotamos aqui o conceito formal. Nós vamos ver, pessoal, em algumas aulas daqui para frente, a gente vai falar um pouco sobre o regime jurídico administrativo, tá? A gente vai ver que é um regime que traz prerrogativas para a administração pública, por isso que ele é um regime identificado como aquele cujas atividades administrativas se submetem, tá bom? E para concluir de maneira resumida, a gente pode dizer então que a administração pública é um conjunto de pessoas, é um conjunto de órgãos e um conjunto de entidades que trabalham para promover uma finalidade maior. Gente, qual é a finalidade maior do Estado? É o interesse público. Para isso que existe o direito administrativo, para proteger o interesse público, porque ele faz com que o Estado trabalhe em prol desse interesse público, em prol dessa necessidade do coletivo, tá? Pessoal, só para encerrar a aula, eu quero passar um recado para vocês aqui. Estudar direito administrativo é falar de política, tá? Vocês vão ver ao longo das nossas aulas que a gente vai dar alguns exemplos que envolvem o nosso dia a dia político. Só que, como eu falei no comecinho da aula, o direito, ele é uma ciência, ok? E ciência, pessoal, ela não envolve ideologia política. Então, aqui, no estudo do direito administrativo, a gente não pode, aliás, a gente tem que se despir de qualquer ideologia política que nós temos para estudar uma ciência, ok? E outra coisa importante: estudar administração pública é difícil, o direito administrativo em geral, é difícil por quê? Porque muitas vezes o que a gente aprende na sala de aula não é o que acontece no mundo real. Muitas vezes a gente aprende aqui e fala, pô, mas espera aí, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. E de fato é verdade. Dentro da sala de aula, pessoal, aqui com vocês, eu quero que vocês façam um exercício, um raciocínio de abstração e entrem no mundo do dever ser. Não no mundo do ser, daquilo que é, daquilo que existe, mas no mundo do dever ser, daquilo que deveria existir, que deveria acontecer se nós aplicássemos o direito administrativo na sua integralidade, tá? Esses são os dois recados que eu quero deixar para vocês. Vamos nos despir de qualquer ideologia política e vamos tentar entrar no mundo do dever ser, de como deveria agir a administração pública e não de fato do jeito que ela é, que muitas vezes o que a gente aprende aqui é descolado da realidade. Tá bom? Gente, vou encerrar esse bloco por aqui, foi só uma aula introdutória, tá bom? Eu falei de fontes, falei de conceito da administração pública e então eu espero vocês nas próximas aulas.